prova de companheirismo, poderes divinos por parte dos cavaleiros inimigos e revelações bombásticas. Quer saber o que aconteceu no capítulo 116 de Mokoshiroko no Yokishi? Então não perde tempo e vem comigo. Fala Nest, tudo beleza? Espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Nest Force e a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós continuamos a narração / análise da fantástica obra dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Essa insana obra que é a continuação direta de Nanatsu no Taizai. Essa review está incrível e eu sei que vocês vão gostar demais, por isso desde já peço para que vocês deixem o seu like e também se inscrevam no canal porque vai me ajudar demais. Dito isso, vamos para a nossa análise. O capítulo 116 de Mokoshiroko no Yokishi tem por título O Menino do Destino. O capítulo se inicia com os nossos cavaleiros heróis se questionando porque as cinzas do miasma não estavam chegando até eles, visto que o Albion já havia caído e eles estavam meio que expostos. Porém, era como se o ar impedisse que as cinzas chegassem até eles. Ouvindo isso, o Xion, sendo fanboy do Tristan, dá todo o crédito àquele feito ao filho do Meliodas. Isso devido ao fato do Tristan possuir um poder do Clã das Deusas, um feitiço de proteção, que ele lançou inclusive em alguns capítulos atrás. Porém, o Cavaleiro da Pestilência, o nosso querido Tristan, nega o fato de que ele está fazendo aquilo, chegando a dizer que mesmo com a força de cura de luz do Clã das Deusas, seria muito difícil se defender de algo como aquilo, se referindo ao miasma. Ele ainda completa dizendo que só existia um poder ali presente capaz de fazer aquilo, e era o poder que emanava do Percival. E sim, ele estava certo, era exatamente isso. Era o poder do Percival que estava protegendo todos que ali estavam, mano, isso é muito insano. Um fato bem interessante é que o nosso protagonista não estava entendendo nada, tendo ele próprio se perguntado se era ele mesmo que estava fazendo aquilo. E ele não era o único, já que o Donnie também se pergunta dizendo que todas as cinzas saíam do caminho para evitar o Percival. O Tristan reforça o fato dizendo que foi por isso que os Eldris disse que eles estariam seguros caso estivessem do lado do Percival, naquela região do reino demoníaco. Mais uma vez, o Tristan pergunta como o Percival está fazendo algo como aquilo, quase como uma pergunta, que tipo de magia é essa? E o Lancelot entra também na conversa e diz que aquela aura mágica do Percival deve saber algo mais sobre e pergunta a ele dizendo se ele poderia contar mais. A aura mágica do Percival por sua vez concorda, mas diz que antes seria melhor eles acabar logo com os inimigos, se referindo aos Cavaleiros do Caos como cães, como cachorros. Na página seguinte vemos os Cavaleiros do Caos conversando entre si, impressionados que não era o Albion o responsável por afastar o miasma, mas sim o Percival. Depois disso, eles também se perguntam se o garoto de cabelo verde é mesmo o Cavaleiro da Profecia mais fraco, já que isso era o que eles tinham em mente. Eles queriam matar o Percival, já que o mesmo era considerado de certa forma o mais fraco, que matando pelo menos um Cavaleiro da Profecia, essa profecia viria a cair por terra. Mas parece que os conceitos deles estavam mudando quando descobriram quem era o responsável por afastar o miasma. Em um quadro abaixo, um Cavaleiro do Caos que estava na liderança daquela missão disse que aquela situação em que eles se encontravam era bem problemática, já que estavam diante de inimigos poderosos, dando mais ênfase no Tristan e no Lancelot, que também estavam expostos ao miasma. Porém, um dos Cavaleiros do Caos que estavam ali presente usa um feitiço denominado Manto Sagrado, uma magia pertencente ao Clã das Deusas, o que faz o Tristan ficar impressionado, se perguntando por que aquele poder estava a serviço do Rei do Caos. Ou melhor, o que um membro do Clã das Deusas estava fazendo a serviço do Rei do Caos, Arthur Pendragon, que prega a raça humana como a superior dentre todas as outras e como a única que deve existir. Bom, entretanto, mesmo usando o manto sagrado, o miasma era tão denso que dissipou o poder do Clã das Deusas utilizado pelos inimigos e fazem eles sofrerem e pensarem que é o fim. Vendo aquilo, o Donnie impressionado se pergunta dizendo que foi muito fácil, pois mesmo antes de lutar, eles meio que já tinham vencido. A Anne disse para ele se envergonhar, já que eram honrosos cavaleiros sagrados, e aquela forma de vencer não traria orgulho. Porém, o Xion, do jeito que é, rebate dizendo que praticamente tudo que a mesma disse era uma besteira total, dando a entender que ela não sabia nada sobre ser um cavaleiro sagrado. Ele complementa dizendo que guerreiros deveriam agir pensando na pior situação. Isolde também resolve falar pedindo desculpas a Anne e concordando
com o Xion. Narcis também fala algo sobre saber agir para que ambos não percam mais ninguém do grupo. E também destaca que todos devem confiar nos 3 líderes, sendo esses Percival, Tristan e Lancelot. Vendo isso, o líder inimigo contra a parede menciona algo sobre não ter escolha e usa a sua carta na manga. Usando o objeto cúbico, ele revela reféns que estavam selados dentro desse objeto e isso inclui membros da força do clã dos demônios, inclusive um que venceu o próprio Tristan, o Shuatsu, e até a Lady Gawain, todos capturados e sendo utilizados como reféns por parte dos Cavaleiros do Caos. Os membros demoníacos capturados de forma indignada declaram que aquela era a pior situação que eles poderiam estar passando e também relata algo impressionante dizendo que não sabiam, né, que tinha alguém do clã das deusas entre os Cavaleiros do Caos, chegando a dizer que esse ser era tão forte quanto um membro dos 4 arcanjos. Mano, isso é muito surreal. Com os reféns em suas mãos, juntos deles dentro do miasma, o líder inimigo pergunta o que eles vão fazer agora, se referindo aos nossos heróis, dizendo que se eles não descerem, vão perder mais companheiros. Gawain, mesmo diante daquela situação, disse para que eles não se preocupem, afinal, a culpa era dela por estar naquela situação e por aquilo está acontecendo. E os Cavaleiros do Caos perguntam se aquele sacrifício por parte da mesma era válido para matá-los, já que ela também iria morrer dentro do miasma. Porém, respondendo, a Gawain diz que se eles fossem verdadeiros Cavaleiros Sagrados, eles iriam morrer de cabeças erguidas, sem implorar por misericórdias. Porém, como era de se esperar, sem mais ou nem menos, os Cavaleiros da Profecia e os seus companheiros pulam do Orbion em direção aonde os reféns estavam. Fazendo isso, o miasma do local é totalmente dissipado e os cavaleiros param de sofrer as consequências daquilo. Com isso, o líder inimigo diz que sua aposta valeu a pena. Vendo isso, a Gawain chamam eles de idiota e perguntam se vale a pena escolherem um caminho mais difícil por alguém que eles mal conheciam. Porém, com a palavra, Percival diz, abre aspas, nenhum de nós nos conhecíamos no início, ok? Mas superamos todas essas dificuldades e agora estamos todos juntos nisso. Terminando, ele diz que a Gawain faz parte da equipe. Complementando, o Tristan diz que não queria pensar que perdeu tempo tentando convencê-la a entrar no grupo. E o Lancelot diz que talvez prometa mais um pudim à mesma. Tomando a fala, o Percival também diz que não pode deixar uma certa Cavaleira do Caos que estava ali presente morrer. Cavaleira essa que ele já havia salvado capítulos atrás, pois ele precisava recuperar algo que a mesma tinha pegado, que no caso era um pedaço do caixão da escuridão eterna. Ouvindo aquilo, muitos dos inimigos se perguntaram se o garoto tinha mesmo salvado a mesma. Depois disso, o líder inimigo diz, abre aspas, Percival dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, inimigo jurado ou não, você é um bom menino, mas também temos um objetivo do qual não podemos desistir, coisas e pessoas que devemos proteger. E para alcançar isso, não podemos permitir que você vá mais além, não importa que tipo de baixa seja necessária. Porém, antes de responder qualquer coisa, em um quadro abaixo é mostrado que o Percival ouve mais uma vez aquela voz misteriosa lhe chamando. Do nada, ele se vê em um lugar totalmente diferente e meio escuro, se perguntando onde estava. Ele chama pelos seus companheiros e a voz continua pedindo ajuda e falando que está com medo. Se acontece isso comigo, do nada, em um lugar totalmente escuro, eu saio correndo. Enfim, continuando. Do nada, uma das suas auras mágicas aparece dizendo, seja bem-vindo ao nosso mundo. Mano, o Percival tem uma dimensão mental ou algo do tipo. A aura mágica do Percival diz algo sobre a voz ter chamado ele, dizendo que ela chamou o Percival por conta de uma certa ressonância interna do mesmo. Tentando saber mais, o Percival pergunta de quem era aquela voz. Respondendo, a aura mágica diz para o mesmo olhar para uma certa direção. Assustado, o Percival se depara com um amontoado da sua própria magia, brilhando e aparentemente se mexendo em toda aquela escuridão. Com dúvida, ele pergunta o que é aquilo, chegando também a falar que a aura estava tremendo, insinuando medo por parte daquela magia. Respondendo, a aura mágica diz que sim, ela está com medo do que está ocorrendo naquele momento no mundo demoníaco. Ele complementa dizendo que era a verdadeira criatura por trás do que era chamado de Behemoth. E não se esqueça, essa foi uma das coisas que eu considerei na review do capítulo passado. Eu disse que poderia ser
o Bermold chamando o Percival estilo Junisha quando falou com Luffy e o Momonosuke lá em One Piece. Mas enfim, vamos continuar. Admirado, o Percival diz: esse é o Bermold? Respondendo, a aura mágica confirma que sim, dizendo que a criatura era irmão deles. Sim, você não entendeu errado. Irmãos, mano do céu, vamos tentar entender, né? Percival, assim como eu, diz que não está entendendo nada e pergunta se eles têm relação com a mancha de magia. Que no caso era aquela mancha que a aura mágica estava dizendo que era o Bermold, enfim. Chamando a atenção do mesmo, a aura mágica do Percival diz para o mesmo, abre aspas, escute-me, originalmente nenhum de nós tínhamos forma ou individualidade. Temos a tarefa de levar a glória a todos os mundos, mas também a morte. Respondendo isso, o Percival pergunta, mas quem é você? O que sou eu? Com uma fala em destaque, a aura mágica diz, somos o espírito da vida. O capítulo termina com a fala do narrador dizendo, o mini Percival revela a sua chocante identidade verdadeira. O que é um espírito da vida que traz prosperidade e mortes ao mundo? Mano, que revelação insana. Vamos comentar algumas coisas nesse capítulo por pontos. Primeiro, quem será que era aquele cavaleiro do caos com o poder do clã das deusas? Mano, é dito que ele é do nível dos 4 arcanjos. Será que é mesmo? Vi algumas especulações de uma galera dizendo que era o Nanashi, que era aquele espadachim que acompanhava o rei Arthur ainda em Nanatsu no Taizai, visto que o mesmo era aparentemente um ex-membro do clã das deusas. Pode ser que seja, pode ser que não seja, enfim, mas esse papo do nível de poder no caso ser equivalente ao dos 4 arcanjos é bem mais difícil de saber, só quando mesmo começar a lutar mesmo. Segundo ponto, foi muito massa ver esse laço de amizade entre os cavaleiros da profecia. Foi insano demais a demonstração de importância que eles têm entre eles e a criação desse laço que está sendo criada e estabelecida entre os membros do grupo. Antes se tinha um laço mais forte entre os outros 3, né? Que no caso era o Lancelot e o Percival, o Lancelot e o Tristan. Mas foi muito massa essa cena para fortalecer e incluir a Gawain nisso, já que ambos são os 4 personagens principais dessa nova obra. A cena a qual eu me refiro é a cena em que eles pulam no Albion para se sacrificar em prol da segurança da Gawain. Nossa, mano, quase não sai, que nome difícil de falar, Gawain. Terceiro e último ponto, mano, que revelação insana foi essa no final, hein? O Percival é praticamente uma entidade conceitual, sendo o espírito da vida. Pelo que eu entendi, o poder dele, né, pode ser a personificação de algo que é responsável por gerar vida e determinar morte. Por isso o Percival é o Cavaleiro da Morte, aquele que tem o poder da vida e consegue também controlar a morte. Mas enfim, essa é só uma explicação vaga sem nada de confirmação ou algo coerente. É só um pensamento do que, ou melhor, do que não, de onde vem o conceito por trás do poder e do que é o Percival. O capítulo foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado da análise e com certeza vai ter análise do próximo capítulo aqui no canal. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Eu agradeço demais a todos que conseguiram assistir até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo. Comenta aí o seu personagem favorito dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, que eu vou estar deixando coraçõezinhos. Então isso, valeu e até o próximo vídeo. Fui!